para mais um dia de operação. O mercado fez uma pequena correção agora na parte da madrugada até o momento. Teve uma pequena alta, os juros deu uma tréguazinha, o mercado respirou um pouco. Juros 2 anos e juros de o título americano, né, os 10 yields. Petróleo também caiu um pouco, que é o mais importante para a gente avaliar, mas voltou a subir um pouco agora. Estava em queda, então ele está flutuando dentro dessa queda, né? Pode voltar a subir de novo. Tudo vai depender do cenário lá do acordo que tá em andamento, que possivelmente vai ser concretizado finalmente, né? Eu acho que dessa vez é a última negociação que eles vão fazer, porque tá muito feio isso, tanto pro governo americano do Trump, pro próprio Trump, mas a maneira que isso tá ocorrendo. E então o que acontece? Ontem saiu algumas notícias referente a esse acordo, então o petróleo já reagiu, teve uma queda, onde diminuiu a curva dos juros. Diminuiu a curva dos juros, tirou a pressão da inflação, né? E isso fez o mercado subir, SP500 e Nasdaq deu uma subidinha. Só que o que acontece hoje? Então o mercado está esperando uma notícia muito importante relacionada à Nvidia hoje, que é o relatório trimestral deles. Parece que nesse relatório vai constar qual foi o faturamento dentro desses 3 meses, se está sendo bom, se estão sendo feito bastante investimento. Então isso vai dar uma projeção melhor para o futuro. E não só isso, desse relatório do passado, mas também relacionado à demanda de chip da Blackwell, se eu não me engano. E o mercado, a Microsoft, Alphabet e outras empresas, eles estão investindo na infraestrutura para poder adquirir esse chip que só a Nvidia está fabricando. E se esse relatório sair bom, com uma perspectiva boa para o futuro, o mercado pode reagir positivo, onde vai acabar elevando um pouco, dar um respiro melhor para o SP500 e Nasdaq, porque a Nvidia ela faz parte acho que se não me engano, das 100 empresas da Nasdaq. Desculpa, eu tô meio ruim, meio gripado. E isso vai ajudar a subir um pouco a bolsa, né? Inclusive, a gente sabe que a Nasdaq ela influencia diretamente também o SP500. Então, se ela subir pelo dado da Nvidia, ela vai arrastar o SP500. Então, digamos que tudo esteja alinhado, né? O petróleo caia com o alívio da guerra do Oriente Médio e a gente consiga um resultado positivo da Nvidia. Isso vai favorecer uma nova alta e quem sabe a gente pode prever uma superação de máximos de novo. Mas ao mesmo tempo eu fico em dúvida porque pelo que eu estou pesquisando, pelo que eu pesquisei, parece que se os valores da Nvidia vierem positivo, além do esperado, isso pode dificultar a queda da curva de juros, principalmente do título americano de 10 anos. Porque com uma economia forte, quer dizer que a economia está indo bem, quer dizer que pessoas estão gastando mais, salário aumentando, e isso o Fed ele desfavorece o corte de juros, ele mantém os juros para controlar a inflação. Só que o que acontece quando essa curva sobe,
o Fed entra e não corta juros. Então ele controla até essa evolução do mercado. Então sempre tem que ficar no meio termo. E se o mercado está muito devagar, né, está desacelerando no crescimento, ele abaixa mais os juros para poder favorecer empréstimo no banco, as pessoas, sabe, investirem mais e gerar um novo aquecimento. Então não pode para mais e não pode para menos. Ele é um cara que faz o intermediário ali para controlar a inflação e juros. Então, e o que afeta isso aqui na operação? Ah, se a NVIDIA vier positivo, ela pode subir a curva de juros também. Então, e o que vai acontecer com essa alta em relação ao SP500 e Nasdaq, né? Eu acho que isso vai ajudar a segurar um pouco. Isso só vai mudar, tirando esse cenário da NVIDIA, isolando ele e voltando para o cenário macroeconômico, na guerra do Oriente Médio, se a gente observar uma desescalada em relação ao ataque dos Estados Unidos ao Irã e um possível acordo sendo concretizado, eu acho que tenho certeza que o petróleo vai desabar e a gente pode ver uma desaceleração na taxa de juros. Aí sim, meu amigo, aí sim a gente vai ver o SP500 e Nasdaq decolar. Então essa bolha do digital, né, da Nvidia, da Nasdaq, ela realmente pode ganhar fôlego e subir mais ainda e superar novos limites. Então hoje eu não vejo muita oportunidade aqui. Eu já estou olhando faz um tempo. Ontem eu tive um stop, um dia ruim. Eu estava consciente. Só que o que acontece quando a gente... Eu não posso dizer que eu não tenho um operacional definido. Eu gosto de olhar vários fatores. Mas eu preciso... O que eu percebi através desses vídeos que eu coloco e eu acabo me assistindo depois e vou anotando alguns pontos, é que eu não posso... Eu tenho que marcar relevâncias, impactos e correlações entre elas. Por quê? Ontem eu fiz uma operação, o gráfico ele estava em queda, ele estava na região aqui de próximo a 61.8 da Fibo. É uma Fibo exponencial ainda, não de retração. O preço estava trabalhando abaixo da média móvel de 200 e abaixo das duas VWAP, semanal e diária. RSI ali mantendo na escala de 50%, o volume meio que instável. Tudo bem. Mas aí eu comecei a observar o título americano, 10 anos, elevado, petróleo alto. Eu falei, não é possível, eu acho que ela não vai respeitar o 61 e vai continuar descendo, porque normalmente a gente sabe que normalmente a 61 é uma região fortíssima de suporte, né? Mostra para os grandes players que é uma região barata para eles comprarem. Então, e eu meio que esqueci da relevância disso e acabei só focando nos juros, dando mais peso nos juros. E eu fiz uma operação vendida e eu sempre falo que a gente sempre tem que procurar venda numa região de topo, onde está bem caro, e compra numa região de fundo, onde está mais barato. Lógico que a gente tem que ficar esperto com a questão de liquidez, que normalmente ela se encontra abaixo de fundo e acima de topo. Mas eu levei em consideração só os juros e esqueci, cara. Na verdade, eu não levei em consideração esse cenário gráfico aqui do Price Action simples. E fiz uma venda, ou seja, o meu preço, e eu já tinha comentado que o preço poderia subir e depois voltar na região de 61 outra vez. E foi o que aconteceu. Ela deu uma pernada grande de alta, ela saiu do 7.367 e foi próximo ali a 7.418. E meu stop, ele, poxa, não é tão grande assim. E eu acabei sendo retirado, logo depois ela foi e voltou.
Então, lógico que ela não desceria, eu ficaria preso dessa, dentro desse, dentro da variação do meu stop, eu ficaria preso ali. Digamos que meu stop seja de 15 pontos, porque eu estava operando no SP500, que cada ponto vale 90 groschen, 90 centavos. Ela poderia variar entre 15 pontos e 10, 7, né? Foi o que aconteceu. E até mesmo chegar bem próximo à minha entrada. E eu poderia ter feito uma saída, porque eu ia observar volume, eu ia observar a próxima rejeição, o que estava acontecendo. Enfim, eu não fiz isso, assumi o stop, perdi. Beleza, fiquei analisando mais um pouco, enfim. Mas não foi um dia legal. Hoje, eu levando em consideração esse cenário que pode ser influenciado pelo acordo que ainda pode ser fechado ou não. Então isso daqui pode cair mais, buscar um ajuste mais profundo no macro, ou pode ser positivo pela expectativa que o mercado vai criar em relação ao resultado da Nvidia. Então, assim, se o mercado me desse uma oportunidade, se ele subisse mais para a região aqui do 78, próximo ao 7.450, que é uma região de suporte, de resistência boa para se vender, e eu não tenho certeza, mas eu acho que a gente pode se identificar uma região de ordem block ali. Não, tem que estudar mais sobre isso depois. Mas ela pode buscar isso e eu posso fazer uma venda lá. Se o preço subir, pelo menos eu fiz uma venda caro. Exemplos que eu vou ter um carro para vender, é meu carro, quem dera, né? Um Dodge e tal. Eu tenho um carro, eu quero vender ele quando a tabela tá barata ou quando a tabela tá cara. Eu tenho que tentar vender ele quando ele tá caro, porque aí eu vou conseguir um bom preço. Eu vou sair lucrando. O mercado está aquecido. Agora, se tudo está desvalorizado, o preço do carro está mais barato, eu vou vender, eu vou sair perdendo. Então é a mesma coisa que a gente usa no cenário aqui para compra e venda de ativo, principalmente em CFD. Então eu estou esperando sair dessa região que me pegou ontem, não vou cometer o mesmo erro. Só que eu queria entender a relevância da 61 se o preço fica trabalhando muito tempo nela. Isso quer dizer que os vendedores estão segurando os compradores nessa região e o preço começa a se espremer muito e eu posso levar em consideração um padrão gráfico e acontecer um rompimento, mas isso tudo eu descarto por conta da relevância da taxa de juros, porque é ele que está mandando hoje, e o petróleo. Então se sair qualquer post do Trump na rede social dele falando que o acordo está prestes a ser concretizado, isso, que aquilo, pô, o mercado já vai começar a se precificar e vai começar a entrar a ordem de compra. Lógico que ele faz uma busca de liquidez antes, os caras sabem que a gente vai entrar comprado, colocando stop abaixo da região de fundo, então eles vão lá buscar antes de subir. E eu já estou preparado para isso, então se acontecer isso, eu vou me posicionar. Só que o que acontece? Às vezes o trem pode ser tão rápido que nem vai buscar nada, os caras já estão posicionados com ordem comprado. Então, esse cenário é o de hoje, né? Eu não tenho muita ansiedade agora, até porque eu tô com um gosto estranho de ontem. Quero ser mais conservador, então se eu não encontrar uma entrada hoje, para mim tá tudo bem. E se ele chegar na região de próximo ao último topo ali relevante, eu posso fazer uma venda, porque quando o mercado está aguardando uma notícia de impacto positivo ou negativo, ele fica precificando dentro de um range, ou seja, ele respeita mais tecnicamente um suporte e uma resistência. Então isso pode estar acontecendo. Então o VIX é muito importante a gente estar acompanhando. Tá dentro do range de 20 pontos ali. Não, nada assim significativo. O volume está baixo. DXY está alto.
quer dizer que isso, o dólar também ele também tá subindo, ó, realmente está subindo. E eu acho que de repente ele pode ter caído o que tinha que cair e agora vai começar a subir de novo, porque não saiu nenhuma notícia dizendo que vai ter um acordo. Só o Trump deu aquela meia palavrinha que, né, o Irã quer o acordo, que as negociações estão em andamento e ele acredita que vai fechar o acordo, mas isso não é o suficiente, é só momentâneo, né? E a gente vai buscar informação na internet, você encontra várias coisas, vários micros ataques ali, embarcações, isso não é divulgado, então, sabe, a gente não sabe o que está acontecendo lá realmente, a não ser quando eles postam uma coisa na rede social ou algum jornal de confiança fale, né? Então, no momento agora, o petróleo está subindo, DXY subindo, o DXY está encostando numa região de suporte que provavelmente vai estar virando, que é antigo suporte que hoje é uma resistência. Então, ele pode subir, ele pode romper. Há uma resistência forte nessa região, justamente porque é uma região aqui de 9.393. Ela já praticamente chegou próximo, uma, duas, três, quatro, é a quinta vez que está subindo. Então ela se manteve um suporte, uma resistência e os fundos cada vez menores, como estivesse espremendo. E eu gosto de olhar alguns padrões gráficos ali para me servir de alerta do que pode estar se formando graficamente. Isso pode ser um padrão de alta, né? Então ele precisa romper essa região, voltar a fazer o pullback, dar um movimento dizendo que o pullback foi válido, que está entrando uma força compradora. Só que o dólar ele não se move assim, ele se move por conta do petróleo alto ou uma desvalorização do petróleo. Então, qual é o ponto que eu devo pegar? É isso que está me prejudicando, está me ajudando, porque eu percebo que eu melhorei algumas coisas, mas ao mesmo tempo está me confundindo em questão de relevância, igual aconteceu ontem, de eu não levar em consideração a relevância da 61.8. Então, eu hoje prefiro não fazer nada. A Nvidia já está... Tem uma FIBO aqui também, ela é exponencial, ela trabalhou um pouco dentro da região do 61.8, rompeu, como se tivesse buscado liquidez aqui embaixo, subiu novamente, próximo a algum antigo suporte que acabou virando uma resistência, não chegou nem a tocar nela e já caiu outra vez. Só que essa oscilação aqui com certeza foi por causa da oscilação dos juros, 10 anos. E agora ela fez um movimento até que razoável de alta. Possivelmente, eu estou olhando uma vela de uma hora. Então essa movimentação que está acontecendo, ela é uma movimentação dentro de um gráfico de uma hora. E a gente sabe que, olhando o passado, tem bastante vela com pavio. Ela pode subir, 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 porque os juros estão se movendo, e depois voltar a cair e entregar tudo que está subindo. Agora, se ela fechar acima desse topo, a gente entende que ela pode continuar subindo. Depende da maneira que ela vai chegar. Olhando aqui o RSI, ele estava abaixo de 50, agora está próximo à região de 50. Não está nem sobrecomprado, nem sobrevendido. Dá a entender que tem um reposicionamento de preço ali, um ajuste. E mercado aguardando. Então eu não sei se hoje vai ser um bom dia para fazer uma operação. Eu acredito, baseado no que a gente veio observando na evolução do gráfico da Nasdaq e o que aconteceu com o SP500. Porque por mais maior que esteja o conflito dos Estados Unidos e o Irã, a Nasdaq ela não deixou o SP500 despencar.
por mais que esteja o petróleo alto, ela segurou bastante. Então, sabe, esse resultado que vai sair hoje vai mostrar muita coisa daqui para frente pra gente. Se o mercado digital vai estar muito mais aquecido, SP500 está buscando um fundo agora novamente. Vamos dar uma olhada nos juros, juros subindo. E os juros ele vai continuar subindo. Juros 2 anos. Vamos ver se tem notícia. Alguma notícia para agora. 4 horas. Deixa eu colocar em. Traduzir para português, fica mais fácil, né? Em inglês eu não entendo nada. Ó, Trump encerra suas declarações à imprensa. 15 horas e 45 do dia 20 de maio. Então teve alguma declaração dele. Tem uma declaração dele aqui sobre o Irã ele não tem pressa. Mas ele coloca prazo, ameaça e não tem pressa. É muito confuso isso. Para ele poder atacar ele precisa de um motivo muito grande. E o Irã não quer dar, né? Lógico que eles ficam fazendo alguns ataques ali nos seus vizinhos, mas nada tipo embarcação dos Estados Unidos, né? Vamos olhar aqui. Ó, de novo o preço caindo. Vamos ver o que saiu aqui. Há 2 horas atrás saiu um lembrete aqui os rendimentos dos tesouros pararam perto das máximas recentes. Ações se mantêm estáveis antes do resultado da Nvidia. Bicho. Tem muita coisa para acontecer aí. Vamos no calendário da Invest. Ver o que a gente tem até o momento. Daqui 17 minutos vai ter uma notícia sobre o estoque de petróleo bruto. Né? Então, o estoque de petróleo bruto da Energy Information Administration, acho que é assim que fala, média mudança semanal do núcleo de barris de petróleo bruto, mantidos por empresas dos Estados Unidos. O nível dos estoques influencia o preço dos produtos petrolíferos, o que pode ter impacto na inflação, que a gente está vendo acontecer. O aumento nos estoques de petróleo bruto é maior do que o esperado, implica em uma demanda mais fraca e pessimismo para os preços do petróleo. O mesmo pode ser dito se um declínio nos estoques for menor do que o esperado. Se o aumento do petróleo bruto é menor do que o esperado, implica maior demanda e otimismo para os preços do petróleo. O mesmo pode ser dito se um declínio nos estoques é maior do que o esperado. Então a gente tem uma projeção aqui de menos 2 milhões e atual menos. É engraçado que ele sai menos só com sinal negativo, né? É isso que confunde a cabeça da gente. Mas então tá, então a gente vai ter uma notícia relevante daqui 15 minutos. 4h30 da tarde. Por que o SP500 está se movimentando assim? Ele deu uma queda agora, subiu de novo.
Está flutuando petróleo. Está movimentando bem rápido. Isso acredito que seja quando o short squeeze pega a gente, essa movimentação começa a ficar dessa forma, muito rápida. Para cima ou para baixo. VIX. O VIX também subiu, agora está caindo. Então tá tudo incerto. A gente vai ter que esperar a notícia agora para saber qual direção vai ser a melhor. Se a Nasdaq, eu estou no gráfico da Nvidia aqui, se o gráfico da Nasdaq me desse uma oportunidade de retorno aqui a 50%, eu faria uma compra e deixaria ela rolar até o preço me tirar, ou o Nasdaq está subindo. A Nvidia já tá subindo também. Pode ser um posicionamento ou realizações. É um alerta meu aqui do SP500. A Alphabet bateu um topo aqui de 405, voltou um pouco, agora está 434, 484. Tesla, eu acho que eu ouvi falar que também é um termômetro, né? A Nvidia tem tudo para subir. Eu, sabendo do que está acontecendo, que pode vir, antecipando o resultado, a gente nunca pode fazer isso, né? Antecipar um resultado sem ter um relatório. Mas eu acredito que pode surpreender, então, positivamente. Então, eu gostaria de estar posicionado comprado. Só que todo mundo sabe que se vier positivo vai aumentar. Então, vai ter muita ordem de compra. Mas qual é o momento que essas ordens vão se acumular e qual é o momento que os players vão precisar pegar o nosso stop para acionar as ordens deles de compra, né? Se eles querem vender, precisa de gente querendo comprar. Se eles querem comprar, precisa de gente querendo vender. Então, e eu não vou poder ficar muito tempo aqui. Então eu acho que eu vou... Já tenho definido o que? Eu preciso comprar barato mais do que nunca hoje. Então vai ser região de 50% aqui. De novo, tem um ordem block aqui. Então se ela vier buscar aqui, vai ser interessante. SP500 está dentro do range ali da média móvel de 200 e as duas VWAPs. Pode se manter dentro disso, entre 61 e 78.6 como suporte e resistência. Se eu fizer uma compra aqui, eu sei que tudo pode... Eu sei não, eu acredito que isso pode acabar subindo. Mas a questão é de você deixar a ordem um pouco aberta sem estar aqui, né? Sei lá, o preço pode pular meu stop, dá medo. Então, no momento eu acho que eu vou encerrar o vídeo aqui e depois eu volto. Agora são 4h20. Então é hora, eu já tenho que sair, 4h30 eu tenho que sair. Vou levar meu filho ao médico, uma consulta de rotina. E na hora que eu voltar eu vejo como se comporta. Se ele estiver próximo a uma região assim, depois de várias pernadas de petróleo alto, juros alto, VIX alto, DXY alto, espero uma correção e eu entro comprado esperando uma futura alta, né? Mas hoje eu vou tentar, ou entre hoje e amanhã, eu vou tentar buscar algo mais longo para tentar fazer uma alavancagem maior na minha conta, mas sendo conservador, mantendo meu stop. Então eu preciso ser muito certeiro nessa vez. E nos próximos vídeos
Eu não tenho câmera webcam separada, então eu tenho um Note que tem uma câmera e eu consigo, pelo aplicativo aqui, eu consigo de edição, eu consigo me filmar e mostrar a minha tela. Aí de repente eu acho que fica melhor do que gravar com o celular assim, porque assim o intuito mais era para um bate-papo. Mas eu acho que também eu posso intercalar com esses dois vídeos. Meus vídeos também não vai ser só disso. Vai ter hora que eu vou sair, fazer alguma coisa, eu vou estar gravando alguns trechos. Mas futuramente eu quero me aprofundar mais, quem sabe fazer um canal só disso, separar bem as pessoas, né? Porque às vezes não é só o fato da pessoa gostar de mim que vai querer assistir meu vídeo, né? Justamente de um cara que não sabe muita coisa, está aprendendo. Então eu estou compartilhando o meu aprendizado. Se tiver outras pessoas no mesmo caminho, aprendendo também, porque eu gosto de ver até pessoas que não têm experiência, é como se a gente fosse sofrer junto, né? Eu não vou poder reclamar das minhas dificuldades que eu encontro no dia a dia, falar de quem não acredita em mim, falar como eu tenho dificuldade para sentar aqui na paz e operar, mas eu postando um vídeo, de repente outra pessoa, igual eu vejo também em alguns canais, que eu vejo os caras se desabafando, falando, e eu me sinto mais assim, caramba, tem gente também igual a mim, né, lá. E se ele não tivesse colocado o vídeo, eu não saberia. Então, essas pequenas coisinhas, até como a gente não tem nada de incentivo, até essas coisinhas minúsculas, que é uma atitude de um cara fazer um vídeo e colocar na internet, já ajuda a gente a, a manter aquela linha, tipo, não, continua, tem mais gente, cara. É que você não ouve falar, mas tem, né? Então, é isso. Ah, bom, é isso. Ó, VIX deu uma caída violenta agora. O petróleo deve ter caído também, caiu bastante. Esse P500 já deu uma subida, mas preciso que ele chegue lá para fazer uma venda. E se eu vender, eu vou num, vender caro, num topo, mas mesmo sabendo que eu posso correr o risco de subir mais, por causa dessa notícia, dessa precificação que pode acontecer antes em relação à Nvidia. Então o ideal para mim aqui é fazer compra no mais barato. Então eu preciso que o preço, que o gráfico ele mostre uma alta para os caras já, nossa, agora é a hora de entrar comprado. Aí o preço vem, pega os caras, que foi o meu caso ontem, chega num fundo menor ali, e aí eu faço a minha compra e deixo o preço trabalhar. Então vou fazer isso. Então mais tarde eu volto, aí a gente dá sequência de novo. 2000 anos depois. Vamos lá, fazendo uma análise aqui após o resultado da Nvidia, que eu vou falar que superou a expectativa, porque a gente já sabia que viria positivo, mas sim, superou a expectativa, porque veio muito mais do que a projeção, né? A projeção acho que era 79 bilhões do trimestre e veio 81 bi, se não me engano. E a projeção para o próximo trimestre é que ela encoste a 91 milhões, 92 milhões. Então a gente já tem uma ideia de como o mercado está na questão de demanda de chip de inteligência artificial. E isso vai impactar bastante. Eu não consegui voltar depois do período da tarde, depois que o mercado abriu, tive compromisso particular. Então eu cheguei agora cedo não, agora é meia-noite e 3, né? Acabou, fora que se ele não para, porém ele muda a vela de um dia, né? Eu quis acompanhar para ver. O petróleo ele teve uma queda boa. O mercado americano fechado, lógico, sem volatilidade agora. SP500 está caindo um pouco. Tem uma região aqui que eu identifico como região de ordem block.
eu quero deixar uma ordem aqui. Já quero deixar uma ordem pregoada aqui de compra, porque o preço ele tende a realizar os compradores ansiosos antes de subir. E com esse resultado, eu acredito que depois, lá na madrugada, 2 horas da manhã, o mercado ele vai fazer uma realização e vai subir um pouco, porque a demanda de alta tá boa. Vamos ver. Então eu quero fazer uma entrada nessa região aqui de... Deixa eu ver. A etiqueta de preço, ela me ajuda a saber o ponto exato aqui. Então estou no gráfico da SP500. Tem 2 pontos aqui. Então, a região que eu marquei é no 7.388. 7.388 ponto 7. Vou colocar ponto 5 aqui. Ponto 5. Entrada comprada. Botei aqui na máxima. Vamos ver. No 7.500. E o stop técnico aqui, assumindo meu stop diário, né? Então vai ser, nesse caso, o SP500, o preço se move por pontuação, cada ponto 90 grosch, como se fosse 90 centavos, e o preço abriu lá em cima numa região de resistência, então tá caindo agora, fazendo uma correção, estopando os caras que já entraram comprado, na minha interpretação. Acredito que vai buscar a região da ordem meia-noite. Então vou deixar rolar aqui. Agora não tem volatilidade. Eu tô aqui de teimoso, mas eu tô tentando aproveitar essa onda aí da demanda da Nvidia. Uma outra situação também que existe não sei se eu posso falar murmurinho, algumas notícias que falam que estão na fase final do acordo do governo americano com o Irã, com o governo do Irã. E ao mesmo tempo, isso já impactou o mercado de uma forma positiva. O petróleo baixou um pouco, o VIX baixou também, DXY ele deu uma queda, mas está segurando agora uma região de suporte. Mas o que acontece? Eu ouvi algumas notícias dizendo que os Estados Unidos estão indo buscar lá aquele fragmento que os caras estavam usando para fazer o enriquecimento de urânio, né? Que é o pó do urânio, mas tem um nome que eu não lembro. Lógico que eles não têm autorização para fazer isso, então eles vão invadir. Isso pode escalar o conflito, o mercado pode ver isso como um possível cenário de confronto outra vez.
Então isso pode acabar com a beleza da alta da Nvidia, né? Porque vai fazer subir o petróleo, dólar sobe, inflação, o yield já iria subir pelos dados positivos da Nvidia, puxando a Nasdaq. Então pode fazer uma correção bem funda. Então é a situação que a gente se encontra hoje, né? O preço tá descendo. Vamos ver se desce mais. Se respeita essa. Ele pode descer e trabalhar no fundo aqui pela baixa. E deu bom, tem que estar dando um volume bom aqui. Por baixo volume, né? Agora tá tudo fechado, mercado fechado. Mas o dia 20, né? Se encerrou em alta. Vamos ver agora o que pode acontecer. Eu acho que eu estou bem posicionado. Poderia colocar uma ordem aqui embaixo também, mas eu posso perder esse movimento do início do dia, né? Então espero que ele venha, belisque minha ordem e suba. Depois que ele fique lateralizando lá para cima do topo, aí eu consigo até fazer uma proteção acima da minha entrada, nem que eu ganhe 5 pontinhos, mas se voltar eu saio com um pouco de ganho ainda. Mas é incerto, tá tendo um movimento agora sim. O petróleo não se movimenta agora, tá travadão. Será que eu sou louco que está operando essa hora? Não, pode ser que sim. Sessão asiática eu acho que começa 2 horas da manhã. Preciso imprimir esses horários e colocar aqui no meu painelzinho. Vamos ver. No momento agora tudo travadão. Eu acho que eu tô doidão de fazer uma entrada agora, de apregoar uma ordem agora. Mas vamos deixar acontecer. Não sei até que horas que eu vou ficar aqui, porque eu tô bem cansado. Todo dia dormir tarde. Mas se eu não aproveitar essas horas que eu tenho, eu não vou conseguir mudar de vida, eu não vou conseguir aprender. Eu vou ficar arrastando uma coisa por mais tempo ainda, então eu fico cansado no dia de amanhã, acordo cedo também, mas é um sacrifício que a gente tem que fazer, então eu estou fazendo um pouquinho por dia. Normalmente eu não faço entrada agora, mas como eu não pratiquei esse tipo de movimentação numa conta demonstração, eu não sei, então eu prefiro aprender na conta real, assumir um stop pequeno ali, que é meu stop diário, e tudo bem. Se eu não conseguir nada, se eu não fizer uma boa entrada agora, porque o que aconteceu? Eu estou levando em consideração o resultado da Nvidia, sei também que o petróleo ele pode inverter, ele pode voltar a subir, isso vai derrubar mais, pode aumentar a curva de juros, mas ao mesmo tempo eu estou comprando barato. E se ela romper, mesmo eu comprando barato, né, se ela ficar mais barato ainda, aí tudo bem, né? Paciência. Isso sempre vai me fazer aprender. Agora ela bateu na linha do meu suporte aqui, não, é linha de topo. Vou jogar pro gráfico maior aqui de 1 hora. Foi só 15 minutos que abriu o mercado. Não, abriu o mercado não. Abriu a vela de um dia. Então a gente está no primeiro 15 minutos do dia 21. Não é uma regra isso. Isso pode ser muita
uma observação nem muito útil, mas eu estava observando que todo candle de um dia, quando ele abre, ele sempre, na maioria das vezes, ele anda ao contrário do movimento que ele vai se realizar depois, conforme o dia vai andando. Então, no caso, eu acredito que ele vai abrir negativo, pegando os apressados que entraram comprado, busca as ordens, os stops, depois começa a subir. É onde ele deixa o pavio, onde todos os dias ele vem deixando o pavio. Então é um padrão que eu observei e eu vou tentar pegar esse padrão e juntar com as minhas análises aqui, né? Com juros, com padrão gráfico, liquidez, onde está localizado os stops. E olhando aqui está muito nítido, né? Suporte, resistência, liquidez em cima, liquidez embaixo. E eu estou um pouquinho acima da onde se encontra a liquidez do mais barato. Então o preço pode pegar, descer para depois subir. Corro esse risco. Mas é aquela história, eu preciso aprender na prática, praticando. Tem gente que paga aí, sei lá, R$ 500 para fazer qualquer curso, sei lá, farmacêutico, ah, sabe, curso técnico, curso de informática, só que tá pagando, né? Então se você pegar essa mensalidade e dividir pelos dias que você tem aula, você vai ter uma quantia que se paga ali. Então é o que eu penso sobre perder um dinheiro bem investido, porque eu estou ganhando conhecimento. Um conhecimento mais lento, até porque eu estudo sozinho, né? Eu não tenho nenhum curso de Forex. Então eu tô devagar, tô indo. Eu vou pausar o vídeo, que o vídeo vai ficar muito longo, daqui a pouco eu tento qualquer novidade aqui, aí eu volto. De repente eu deixo essa ordem aberta, eu vou dormir e amanhã eu volto e vejo o que que deu.